Olha, com certeza todo mundo já passou por uma caixinha dessas centenas de vezes. Em aeroportos, shoppings, na academia, é o desfibrilador, aquele símbolo de segurança. Mas o que a maioria das pessoas não faz ideia é que para essa caixa realmente salvar uma vida, existe todo um sistema por trás que precisa funcionar perfeitamente. E é aí, nesses bastidores, que a história fica bem mais complexa. Vamos fazer um exercício rápido. Onde está o desfibrilador mais próximo de onde estamos agora? Se a resposta não veio na ponta da língua, tá tudo bem, essa é a realidade para quase todo mundo. E essa pequena dúvida já mostra um dos maiores problemas. Só ter um desfibrilador por perto não quer dizer nada se ele não puder ser encontrado e usado a tempo. Agora se liga nesse número, 50 a 70%. Isso aqui não é só uma estatística fria, não. É a chance real de uma pessoa sobreviver a uma parada cardíaca se um desfibrilador for usado nos primeiríssimos minutos. É uma janela de oportunidade impressionante, onde cada segundo faz uma diferença absurda. O que nos leva direto ao nosso primeiro grande ponto, a corrida contra o tempo. Porque não adianta nada ter o aparelho. É preciso que uma sequência de eventos aconteça numa janela de tempo minúscula para que ele realmente sirva para alguma coisa. Os especialistas chamam isso de corrente da sobrevivência. Pensa nela como uma fileira de dominós que precisam cair na ordem certinha. O nosso desfibrilador, que é o passo 3, é super importante, mas se o primeiro passo, alguém perceber a emergência e ligar para ajuda, falhar, ou se a massagem cardíaca não começar logo em seguida, a corrente se quebra. Aí, nem chegamos a usar o aparelho. E este gráfico aqui escancara o tamanho do abismo. De um lado, o potencial de salvar até 70% das pessoas. Do outro, a realidade crua. Fora de um hospital, a taxa de sobrevivência despenca para menos de 9%. Essa lacuna gigante é o mistério que a gente precisa desvendar. O que é que está acontecendo entre o potencial e a realidade? Bom, a resposta pode estar no que a gente pode chamar de o dispositivo fantasma. Ele está ali na parede, visível para todo mundo, mas na hora do aperto, na emergência, é como se ele simplesmente não estivesse lá. Parece um paradoxo, né? Mas a gente vai ver o porquê. Tudo se resume a duas perguntas bem simples, mas que, numa emergência, são aterrorizantes. Primeira, dá para encontrar o aparelho a tempo? E segunda, beleza, encontramos, mas ele vai funcionar? Se a resposta para qualquer uma dessas for não, a caixa na parede vira só decoração. Para resolver esse problema de encontrar o aparelho, a gente vê no mundo duas filosofias bem diferentes. Lá na Espanha, por exemplo, a abordagem é mais colaborativa, uma coisa que parte dos próprios cidadãos que vão mapeando onde os desfibriladores estão. Já na Argentina, a solução foi mais centralizada. O governo criou um registro obrigatório para rastrear tudo. Ok, vamos supor que o aparelho foi encontrado, problema resolvido, certo? Então, não tão rápido. É aqui que a gente entra no segundo problemão, a manutenção. Porque um desfibrilador não é um objeto que dura para sempre. Ele tem componentes com prazo de validade, a bateria, os eletrodos. Se qualquer um desses itens estiver vencido, o aparelho que deu maior trabalho para achar se torna um peso de papel completamente inútil. E é aqui que todas as peças do quebra-cabeça se juntam. A gente percebe que o problema nunca foi sobre a caixa na parede. Foi sobre tudo o que acontece ao redor dela. Não estamos falando de um objeto, estamos falando de um sistema que salva. Um lugar que é de verdade cardioprotegido é muito mais do que um lugar que tem o aparelho. É um ecossistema. Significa que o equipamento está mapeado, a manutenção está em dia e, talvez o mais importante, que as pessoas ao redor sabem o que fazer. Sem gente treinada, o melhor equipamento do mundo não serve para nada. E essa frase resume tudo de forma brilhante. A cardioproteção é um processo contínuo que não termina com a instalação de um desfibrilador. É exatamente isso. É um compromisso constante, não uma tarefa única que a gente marca como concluída e esquece. Então, da próxima vez que alguém passar por uma dessas caixas, a pergunta que fica é: estamos olhando para um verdadeiro salva-vidas ou só para uma caixa na parede? A resposta para essa pergunta não é apenas um detalhe técnico. Pode ser literalmente a diferença entre a vida e a morte.